Raízes, raízes, raízes. Como fazer uma orquídea enraizar de uma forma rápida, simples e segura? Esse é o tema que nós vamos tratar hoje no vídeo. E eu peço para você que assista esse vídeo até o final, porque tem muitas dicas valiosas, principalmente se você está aí com uma orquídea que não enraiza, que está com problema de desenvolvimento radicular. Se você está iniciando com o cultivo de orquídeas, tem 1, 2, 10 orquídeas ainda, esse vídeo foi pensado exatamente para você que está com essa dificuldade no enraizamento da sua orquídea. Fernando, mas eu só quero saber da floração. Pare aí. Se você só pensa na floração da sua orquídea, significa que você nunca terá uma floração. Exatamente porque a parte mais importante de uma orquídea é a parte das raízes. Sem raízes não tem absorção de nutrientes, não tem desenvolvimento da planta, não tem floração. Então se preocupe primeiramente com a parte radicular da planta, que você aí sim vai ter florações que você espera, as florações que você tanto almeja na sua planta. Então vem comigo, vamos assistir esse vídeo até o final, deixar esse like gostoso aqui no vídeo, no canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas, deixa o seu comentário do que achou do vídeo, se gostou, se não gostou, tá? Se você por acaso não gostou do vídeo, quer dar o dislike, então comenta aí embaixo por que você não quer dar o like para nós e sim deixar um dislike para o vídeo. Isso é importante, o dislike de vocês só por dislike não adianta nada. Se vocês querem que o canal cresça, que o canal se desenvolva, deixem o dislike, mas deixa no comentário, né, o que você acha que poderia ser melhor, o que você acha que eu deveria ter falado, que eu não falei, tá? É muito importante também para o meu crescimento pessoal, tá certo? Então bora lá pro vídeo, gente. Raízes é um tema muito importante, mas é um tema muito fácil também da gente estar trabalhando, da gente estar entendendo. Vamos pensar primeiramente, né? As raízes são a parte da boca da planta. É pelas raízes que grande parte da umidade é absorvida, é pelas raízes que absorve-se a grande maioria dos nutrientes. Fernando, mas não é pelos estômatos lá? Também, mas em pequenas quantidades. Hoje já se sabe que mais de 80% dos nutrientes da planta são absorvidos pelas raízes. E isso vale para as orquídeas, né, como um todo, né? Falando especificamente, isso vale para as orquídeas. É pelas raízes, né, que se faz, em alguns casos, o processo de fotossíntese de toda a planta, né? Vocês já devem ter visto aí orquídeas que não tem uma folhinha sequer. E as orquídeas, assim como todas as espécies de vegetais, elas precisam realizar esse processo de fotossíntese. E as raízes muitas vezes assumem esse papel da folha, né, da orquídea. Então, se você não se preocupa com as raízes da sua orquídea, você já começou errado, né? Já começou totalmente errado, né? Você já não está sabendo cuidar bem das suas orquídeas, das suas plantas, tá bom? Então agora a gente vai se aprofundar nesse tema, tentando desmistificar, né, como criar raízes. Porque muita gente diz, ah, mas é muito difícil ter raízes nas orquídeas, é muito difícil fazer uma orquídea enraizar, demora tempo, não sei como fazer para que ela se desenvolva, eu rego e nada de raízes. Eu vou elencar para vocês alguns pontos, um conjunto de ideias aqui que vão ser cruciais para o desenvolvimento da parte radicular. E a primeira coisa que nós temos que saber para que uma orquídea possa enraizar bem é ela estar bem plantada, estar bem consigo mesmo. Fernando, mas uma orquídea pode estar bem consigo mesmo? É nesse sentido que nós temos que entender. A planta, ela tem que estar num local onde ela se sinta segura ao enraizamento. Se a sua orquídea está plantada na terra, está plantada na areia, né? Se a sua orquídea está plantada às vezes mal plantada no tronquinho, no vaso, muitas vezes ela não vai enraizar, ela vai gastar os nutrientes que ela tem ali para se manter viva,
mas não vai enraizar enquanto ela não se sentir segura, não se sentir acomodada naquele espaço, naquele local no qual ela está inserido. E isso vale, no caso, para o tronquinho, para o substrato em vaso, vale para o cachepô, para todos os sistemas que as orquídeas gostam, tá? Inclusive para aquelas terrestres também que gostam de ficar ali numa matéria orgânica, né? Muita gente diz, ah, mas a orquídea terrestre tem que plantar na terra. Não necessariamente. Esse já é um erro, um dos erros que as pessoas cometem. Orquídea terrestre, ela tem que ser plantada num material que seja similar à terra, mas não necessariamente à terra, né? Então, quando a gente fala em orquídea terrestre, planta ela num material, né, que contenha muita matéria orgânica, né, e que ao mesmo tempo forneça drenagem, seja um material fofo. É nesse material que 99% das orquídeas terrestres, né, que são umícolas, digamos assim, vivem. E as orquídeas epífitas, do que elas gostam? Gostam de ser plantadas em tronquinho, gostam de ser plantadas em jangadinhas, gostam de ser plantadas no vaso ali com casca de pinos, carvão, macadâmia, brita, enfim, tem uma infinidade de substâncias que a gente pode estar recorrendo para estar plantando a nossa orquídea. Agora não adianta nada você comprar uma orquídea, ir lá na floresta, ir lá no, sei lá, né, ir no mato ali, pegar aquele material orgânico, né, e colocar madeira podre, essas coisas assim, para uma orquídea epífita. Né? Ou seja, nessa sua orquídea epífita, não adianta nada você plantar ela, né, igual terrestre. Não adianta você plantar ela da forma que você planta uma Cymbidium, por exemplo. Se a orquídea ela é de árvore, ela precisa ser plantada com as raízes livres, que ela tenha espaço para enraizar, que tenha ventilação no substrato, né? Ela gosta de ter as raízes como está aqui, gente, como está nesse material que vocês estão vendo, ó, raízes livres, crescendo lindamente e a orquídea buscando, né, buscando a madeira da melhor forma possível para enraizar. Isso é muito importante, né, você entender esse processo. As orquídeas, elas são umícolas, rupícolas e epífitas, né? A grande maioria delas se enquadram nessas três classificações. Vivem em solo, vivem em árvores, vivem em rochas. Então, se você quer ter sucesso no enraizamento da sua orquídea, primeira coisa, plante ela no material adequado. Tem dúvida? Manda foto para mim, manda foto para um especialista, para alguém que você conhece, que tem um orquidário, que ele vai te ajudar. Ele vai conseguir te dar uma ideia de qual planta é e aonde você deve colocar essa orquídea. Caso contrário, nem se arrisque. Se a tua amiga lá da floricultura falou, leva essa casca de pinos aqui, né? A pessoa te deu a casca de pinos, vendeu para você a casca de pinos, mas é casca de pinos de jardinagem, você vai lá e planta aquela orquídea, perdeu. Então, os materiais, eles são super importantes para que você consiga ter sucesso no enraizamento. Esse é o primeiro ponto. Olha só, vou mostrar, começar a mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Então aqui eu tenho uma Brasileia purpurata alba, que eu replantei ela fora de época. Fernando, mas tem esse negócio de época para plantar orquídea? Já chegamos nesse ponto. Olha só, olha, eu plantei fora de época, mostrei o vídeo aqui no canal na semana do replante perfeito e olha como que está o enraizamento dessa orquídea aqui. Isso por quê? Porque a madeirinha é boa, o material é bom, ela se sentiu segura, o plantio foi correto, amarrei ela bem firme. Tudo isso, ó, tudo isso permite que ela enraize. Umidade, gente, umidade é uma coisa muito importante. Umidade não significa regar em excesso, manter o substrato encharcado, mas regar sempre que for necessário, sempre que houver necessidade. Em madeirinha, você pode regar elas de forma mais constante, como eu reguei aqui, ó, tá úmido.
Acabei de regar, né? Aqui tá úmido e aqui já secou. Meia hora, 1 hora já seca. Dá para regar de novo, muitas vezes em tronquinho. Só que isso, claro, vai depender do que você está usando. Aqui, ó, um pouquinho de esfagno. Um pouquinho de esfagno ajuda a manter um pouquinho mais úmido. E é o que ela precisa. Ela não precisa aquele bolo, né, daquela trouxa de esfagno, né, cobrindo todas as raízes, abafando as raízes. Ela não precisa disso. Ela precisa ficar com as raízes livres, leve e soltas para que elas se desenvolvam. Vou mostrar uma outra planta aqui, gente. Isso aqui é muito recente, por isso que eu falo, né, o plantio correto vai determinar o sucesso. Isso aqui eu acho que não tem um mês, eu acho que deve ter umas 2 semanas que eu fiz o replante aqui no canal, gente. Faz umas 2 semanas que eu mostrei essa orquídea aqui sem raízes, nenhuma. E olha só como ela tá. Foca aí, esposa. Material de qualidade, casca de peroba, gente. Casquinha de peroba, assim, muito boa. Umidade, coloquei ela num local mais próximo um pouquinho do chão, onde vai ter um pouco mais de umidade para ela. A umidade que vem do solo ajuda ela a ficar mais hidratadinha e isso incentiva o enraizamento. Eu já tô com uma outra aqui, ó. Vejam só a diferença. É a mesma planta, Essa aqui tá no vaso. O vaso, um material excelente para a gente plantar orquídea. Só que muitas vezes tem orquídeas que não gostam. Orquídeas de raízes finas odeiam vaso. Fernando, mas então por que você plantou? Para poder mostrar para vocês. Plantei da forma correta? Plantei. Utilizei o material correto? Utilizei. O que tem aqui, Fernando? Brita, esfagno e casca de arroz carbonizada. Fernando, mas o esfagno não é muito ruim para as orquídeas de raízes finas? Depende. Depende da proporção que você utiliza em relação ao material que dá drenagem. Para orquídeas de raízes finas, o esfagno ele tem que ser em menor quantidade e o material drenante, o material que vai dar aeração no substrato tem que ser em maior quantidade. Então eu coloquei mais casca de arroz e menos esfagno. Mas a gente já vê que ela não está enraizada da mesma forma. Tem algumas raízes aqui, não sei se você vai conseguir ver. Vou tentar mostrar para vocês. Tem algumas raízes que já cresceram, mas não tá a mesma coisa que aquela que está plantada no tronquinho. Bem diferente mesmo. Conseguiu? Mais ou menos, né? Aqui fica no vaso, fica um pouco difícil. Vou mostrar uma outra planta aqui, ó. Gente, isso aqui tá uma beldade, meu santo pai. Eu nem sei quantos brotos. Vou tentar contar para vocês e explicar a magia do enraizamento, né? Pode ser que agora vocês entendam de uma vez por todas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu contei aqui 17, 18. 18 brotos. 18 brotos, gente, saindo aqui. Imagina quando isso aqui florir. Imagina só quando ela tiver florida. Isso aqui é um cruzamento de Adruelia lauri com Sophronitis coccinea. É isso aí, Sophronitis coccinea. Então, gente, olha só. Por que ela tá assim, tão bonita? Bem cultivado. Bem cultivada. Isso tudo é resultado do quê? Resultado de, primeiramente, um bom enraizamento, um bom substrato. O substrato adequado, o plantio correto, facilita e ajuda a planta a ficar dessa forma que vocês estão vendo, ó. Ó. Não estou balançando muito para não quebrar, mas não sai, gente, não sai. Não é porque o substrato está compacto, é porque ela está enraizada. Se eu tirar ela daqui, ela vai estar com um tufo de raiz ali. Então, é isso que nós queremos chegar aqui nesse objetivo. Segundo ponto, uma orquídea, ela precisa de umidade. É um dos fatores mais importantes para uma orquídea enraizar. Plantar correto com
umidade ambiente alta e sempre acompanhados de regas. Umidade e rega, nesse caso, são dois fatores muito importantes, né? Não adianta nada eu plantar, mostra aqui, esposa. Não adianta eu plantar uma orquídea no tronquinho, na madeirinha, se eu não faço a rega adequada. Se ela está no tronquinho, ela precisa de mais rega. Se ela está no vaso, ela vai precisar de menos rega. Entendeu? Então é isso que a gente precisa se atentar. Essas orquídeas aqui, eu fiz um replante também aqui no canal. E eu estava com um problema com o local delas, né? Eu estava deixando elas no local aonde elas estavam mais na sombra, mas só que estava pegando muita umidade, estava tendo muita umidade para elas. Consequência, teve o apodrecimento, né, de uma das FAO, mas veja que ela apodreceu e soltou um cakezinho aqui. E o cakezinho está enraizando, coisa mais linda, mais linda. Troquei ela de ambiente, nossa, ela deu um salto de desenvolvimento. Tirei ela do excesso de umidade, né, e coloquei ela num ambiente, num local da bancada onde ela recebesse a luminosidade adequada, mas não aquele excesso de umidade igual estava recebendo. A umidade, então, precisa ser adequada a cada planta, né? Fernando, mas não tem como eu adequar, né, o ambiente para cada planta? Tem, gente. Né? São coisas muito simples. Orquídeas que gostam de mais umidade, coloca elas mais próximas às vezes do chão, né? Nunca no chão. Orquídea no chão pega fungo, mas coloca ela mais próxima do chão, coloca ela mais próximo de samambaias, de bromélias, de orquídeas que retenham um pouco mais de umidade. E orquídeas que gostam de ficar em ambientes um pouco mais secos, né, como as Hoffmannseggelas, por exemplo, você deixa elas um pouquinho mais alta do chão, né? Vai controlando o ambiente dela, né? Colocando elas num ambiente dentro do seu espaço, por menor que ele seja, ele vai ter locais onde você consegue ofertar mais ou menos umidade. E é isso que eu consegui aqui, né? Mesmo o meu espaço não sendo aquele espaço gigante, eu fiz uma pequena mudança e resolveu. Então significa que se minha orquídea não enraizou em uma semana, eu já tenho que mudar de local? Não, para aí. Né? Aí você já entendeu tudo errado. A mudança tem que ser feita quando? Né? Quando você já está ali persistindo há 1 mês, 2 meses, 3 meses e a sua orquídea, ela realmente não se mexeu, né? Ela realmente não está se desenvolvendo. Aí você pode fazer mudanças. Mudanças sempre podem ser prejudiciais também. Se você faz uma mudança só pela mudança, você pode causar mais estresse na planta e aí sim liquidar a sua planta, levar ela à morte. Então mude ela sabendo das condições que ela precisa. Se é FAO, né? Eu não vou tirar uma FAO Phalaenopsis que gosta de bastante umidade ambiente e colocar num local onde ela vai receber bastante luz e vai ficar muito seco. Eu tenho que levar ela num local onde eu consiga fornecer a umidade, né, equilibrada para ela e a luminosidade adequada. O que estava acontecendo aqui, como eu falei, estava tendo muita umidade, tanto que ele gerou apodrecimento, gerou ataque de lesmas, as lesmas estavam, né, conseguindo alcançar a planta, então isso tudo prejudicou. Mudei, rapidamente a gente viu o resultado aqui. Olha só, vou tentar mostrar um pouquinho mais dessa planta para vocês. Consegue aqui, esposa, focar para nós? Olha só. Gente, olha só o tamanho da meristema apical. Isso aqui a gente dá o nome de meristema apical. Isso aqui é o indicador de desenvolvimento da planta. Enquanto isso aqui tiver o tamanho de uma unha, significa que a orquídea ela tá com uma boa umidade no ambiente. Quando essa estruturazinha aqui, ó, ela começa, essa estrutura verde que vocês estão vendo aqui, ela começa a diminuir, ficar menor que o tamanho de uma unha, significa que a umidade do ambiente está pequena, está fraca. E aí o que vai acontecendo? Vai regredindo e a raiz não cresce. Então uma raiz que poderia crescer 20, 30 centímetros, cresce 5, 10 centímetros porque essa parte aqui não teve umidade suficiente para se manter em crescimento.
né? Então, quando essa estrutura for muito pequena em orquídeas de raízes mais grossas, de raízes mais velamentosas como essa, significa que alguma coisa está desregulada no seu ambiente, ou a rega ou a umidade ambiente, tá bom? E aqui em cima, não sei se vou conseguir mostrar, mas vou tentar para vocês. Foque o máximo que der, esposa. Aqui, ó. Bem na pontinha existe uma estruturazinha muito importante, chamada de coifa. Coifa, gente. O que é a coifa? É a parte geradora da raiz. Se você fizer qualquer lesão, se um mosquitinho, um pernilongo, uma joaninha, daquelas brasileirinhas, fizerem qualquer machucadura aqui, foi-se a raiz. Então, muito cuidado ao manusear as suas orquídeas que estão desenvolvendo raízes. Então, se preocupe com a raiz da sua orquídea, tá beleza? Então, falado de umidade, vamos associar a umidade agora à rega. As regas devem ser feitas quando? Quando o material está seco, como aqui, ó, totalmente seco. Fernando, em vaso, como que eu vejo? Muito simples. Coloca o dedo, gente. Coloca o dedo no substrato. Muitas vezes o substrato está seco na superfície, mas lá no fundo está úmido. Então você não precisa regar com intensidade. Vai lá, pega a mangueira, coloca ela bem aberta, bem fechada, né? Que daí faz aquele vapor, só sai aquela neblina. E dá aquela borrifada por cima. Nossa, as orquídeas amam isso, gente. As orquídeas amam demais. Né? Você não vai gastar dinheiro, não vai... vai gastar um pouquinho ali, né? Porque vai gastar água da rua, né? Digamos assim, muitas vezes. Mas, enfim, é uma coisa muito simples, muito barata e que ajuda demais no enraizamento. Então, controle a umidade do seu ambiente, mantendo a umidade de preferência sempre aí acima dos 60% dentro do seu ambiente. Faça rega no chão, rega nas paredes, rega no teto. Só que cuida, se o teto estiver muito sujo, né? Cuida porque esse material, essa sujeira que cai, muitas vezes ela pode ser um pouco prejudicial. Se cai nas folhas, pode gerar ataque de fungos ali se tiver muita umidade, tá? Quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Olha só, gente, esse bulbophyllum. Eu nunca sei se é bulbophyllum ou bulbophyllum, mas eu sempre chamo de bulbophyllum. Olha só, gente, que coisa mais linda. Raízes finas, com as pontinhas todas verdes. Essa é uma orquídea que gosta de muita umidade. Uma orquídea que gosta de regas mais frequentes. Então, eu coloco ela num ambiente mais sombrio, né? Não sob a falta de luz, mas num ambiente um pouco mais sombrio do meu orquidário. E as regas são mais frequentes. E esse é o resultado, gente. Olha só que magnífico. Vou mostrar para vocês mais uma planta. Muita gente se preocupa, mas a raiz da minha orquídea não está grudando na madeirinha, no tronquinho. As raízes estão ficando aéreas. Gente, deixa a raiz, deixa ela crescer da forma que ela quer. Olha aqui, ó, as raízes. Olha o quanto de raizinha tem aqui. Não sei se você vai conseguir focar. Essa é uma orquídea que tem raízes, muitas raízes aéreas. Então é uma planta que eu rego mais frequentemente, que eu preciso manter ela mais úmida. Exatamente porque ela tem essa característica. Essa planta, eu já cansei de mostrar ela aqui no canal, mas eu não canso de admirar ela. O enraizamento dessa orquídea aqui está fantástico. Olha só. Olha o tamanho dessa meristema apical. Super linda. Enraizamento frequente, contínuo. Muito enraizada por trás e por frente, né? Esses furinhos aqui ajudam demais, gente. A madeira, ela tem que ser rugosa. Isso é uma coisa importante. Ela tem que ter uma rugosidade, tem que ser áspera. Faz com que a orquídea ela enraize melhor. Então, se você vai escolher uma madeira, pensa nisso. Madeira de qualidade, duradoura. Se for preciso gastar na madeira, gaste, mas capriche na madeira. Vai ter um resultado fantástico depois. Vou mostrar mais uma aqui, gente. Olha só. Esse é um Dendrobium denfal plantado
aqui nessa tabuinha de peroba, madeira de demolição. Cometi um erro aqui? Cometi. Qual erro, Fernando? Poderia ter furado essa madeirinha ou ter feito frisos nela. Isso ajudaria demais no enraizamento. Mas olha só como tá bonito, como tá legal o enraizamento, brotinho, vindo forte, saudável. Rega contínua aqui, nesse tipo de estrutura, tá? Enquanto aqui, em vaso, menos rega e mais observação. E pra gente finalizar esse bloco aqui, quero mostrar essa pequena. Isso aqui é um bebê, gente, um seedling. Olha só o enraizamento na madeirinha de Sansão rachada, lascada. Por que é muito melhor lascada? Porque ajuda no enraizamento. Então, madeira de qualidade, umidade, luminosidade são fatores que vão ajudar no enraizamento. Você nem vai precisar de adubo. A orquídea, mesmo ela estando fraca, ela vai buscar um jeito de enraizar. Veja a quantidade que essa orquídea perdeu de líquido e de nutrientes para ela poder enraizar. Ela se desidratou muito. Os bulbos de trás muitas vezes vão perder as folhas. Essa aqui, ó, tá bem mole, rugoso, né? Então a gente pode ver que possivelmente ela vai perder essa folha. O que que ela fez? Ela tirou a energia dos bulbos de trás para mandar para a parte da frente. A parte da frente, o bulbo aqui está pequeno, é mais jovem ainda, né? E ele sofreu uma mudança, então ele tá como é que eu posso dizer, menor, se desenvolveu menos do que deveria. Mas agora a orquídea enraizando, a próxima brotação já reequilibra a planta. Isso pode acontecer. Você fazer um replante, às vezes fora de época, porque cada orquídea ela tem um período de enraizamento, de brotação. Então, se você fizer um replante próximo do período de floração, como eu fiz com essa planta aqui, muitas vezes pode acontecer isso, ela sofrer um pouquinho mais para enraizar, né? E aí você não se desespere, continua regando, continua mantendo uma umidade boa para ela. Se você tem um adubo de enraizamento, utiliza um adubo de enraizamento, isso ajuda bastante. Mas se você não tem 5 orquídeas ali, você não tem condição de estar comprando, mantenha uma boa umidade para ela, uma rega frequente, uma luminosidade que vai garantir o enraizamento dela. Não se preocupa se tiver as partes de trás ali perdendo folhas, algum bulbo secando. O importante é a frente da planta. Se a frente da planta estiver bem, estiver se desenvolvendo, soltando broto, enraizando, continua porque está certinho, tá bom? Então é isso, pessoal, que eu tenho para falar para vocês. Passar um pouco aqui da minha experiência com enraizamento. Se preocupa, como eu falei, com o replante. É o primeiro ponto. Replante, umidade, rega, luminosidade, adubação. Esses fatores são fatores cruciais para o sucesso. Não fica mexendo demais, aquela paranoia de ficar invasando, desinvasando a orquídea, invasa, desinvasa. Só faça isso quando você realmente perceber que não tem condição dela se desenvolver daquela forma que ela está plantada. Se você viu que nesse vídeo aqui, né, que o seu cultivo está errado, que você plantou ela errada num material de má qualidade, num material sujo, numa terra, na areia, né, ou um material que não é bom, esfarelento, que retém muita umidade, aí sim, aí você pega essa orquídea sua aí, já desenvasa, mexe nela, né, planta ela de uma forma diferente, em um material bom, de boa qualidade. Se você não sabe, digita aí substratos orquifanáticos, substratos para orquídea orquifanáticos, que vai aparecer muitos vídeos, né, para vocês conseguirem aí entender o que é um substrato bom, de boa qualidade. Eu sempre falo na importância disso e deixo aqui frisado que esse é o principal foco para uma orquídea se desenvolver bem. Um bom material para que ela consiga depois sim, né, enraizar, ter um arejamento das suas raízes de forma equilibrada e consequentemente um bom desenvolvimento e uma boa floração que você espera. Claro, não espere que você já tenha
o ápice da sua floração, da floração da sua orquídea, no primeiro momento que a sua orquídea brotar. Uma orquídea que sofreu um replante, né, como essa daqui, ela sofreu um replante, veio recentemente de um replante, sofreu aí com um problema, né, de ambiente, não estava num ambiente adequado, né, para ela. Claro que ela não vai dar todo o seu teor de floração, ela vai demorar um pouquinho mais, mas na segunda, terceira floração, com certeza ela vai te premiar com bons resultados. Então é isso que eu tenho para passar para vocês. Eu quero saber, você chegou até o final desse vídeo? Se você chegou, tenho certeza, né, que você aprendeu bastante coisa e vai colocar aí nos comentários: Fernando, eu cheguei até o final do vídeo, aprendi muito, ou eu já sabia disso, mas eu vou ficar atento a essas informações. E para finalizar, uma última dica: muita paciência, gente. Um orquidófilo tem que ser observador e paciente. Observador e paciente, tá? Um grande abraço e tchau, tchau!